Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui me perguntando se posso fazer vídeo assim de cabelo molhado, com aquela cara de quem acabou de acordar. Mas pode, claro que pode. Se não pode também a gente tá aqui, tá fazendo o vídeo já tá fazendo o vídeo assim mesmo. É o tempo que eu tenho, gente, aproveitar um pouquinho dessa luz, que da outra vez a luz caiu numa velocidade tão grande, o vídeo ficou escuro, né? Eu falei tanto que o dia acabou, né? Acabou o dia, a luz caiu, mas tudo bem, tudo bem. Hoje eu vou falar menos, vou tentar falar e ser mais rápido. Mas olha só, separei mais alguns livros aqui que eu li nos últimos tempos. Tem alguns que não estão mais comigo, que eu emprestei ou que eu já doei, enfim. Mas eu vou colocar depois aqui em algum lugar a foto da capa do livro, tá? Pra vocês saberem o que é. Mas eu trouxe alguns outros de referência até pra eu não esquecer que livro que eu tinha que falar. Bom, eu vou começar falando aqui de um escritor que eu acho que eu li 4 livros dele nos últimos, deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, tá? Quando eu voltei de Portugal, eu voltei com alguns livros já do João Tordo, que é um escritor português contemporâneo, que eu tinha lido um livro dele aqui no Brasil antes de ir. Foi antes de ir que eu li a biografia involuntária dos amantes. Eu vou colocar aqui porque esse livro está emprestado, não está aqui comigo. Eu li a biografia involuntária dos amantes, que foi um lançamento da Companhia das Letras. Se eu não me engano, eu comecei a ler antes de ir para Portugal. E quando eu voltei, eu terminei, alguma coisa assim. Quando eu comecei a ler a biografia involuntária dos amantes, eu não conhecia nada do Tordo. Tinha a menor ideia. Teve o lançamento, eu comprei, comecei a ler e eu fiquei apaixonada pela escrita desse rapaz. Eu adorei. Deixa eu falar uma coisa, porque assim, eu emprestei esse livro para algumas pessoas, conversei com outras que conhecem também, não é todo mundo que gosta do Tordo. Ele tem uma característica, uma narrativa muito característica dele, que me agradou muito. Eu não sei se é porque a temática da solidão estava muito forte na minha vida naquela época. Aliás, vocês vão ver que tem outros títulos falando sobre isso aqui. Eu estava muito procurando informações nesse sentido, estava atrás, eu tinha voltado a estudar o budismo, e quem aí conhece sabe, dentro da filosofia, a solidão é uma das estratégias, né, é uma das coisas mais discutidas, uma das estratégias mais consideradas, né? Então a literatura também tem muito dessa informação, e nessa hora me caiu o livro do Tordo na mão, e ele veio com toda essa bagagem aí dele e das experiências dele e do jeito dele passar isso para ficção, essa questão dele com a solidão, com essa vivência solitária, com esse estilo de vida solitário, né? Com as questões. Muitos livros dele têm as questões dos escritores, mas não é uma coisa tão forte, tão impactante assim, não. É mais a questão da solidão mesmo. Então, quando eu li a biografia involuntária dos amantes, eu fiquei muito bem impressionada. Mas não é todo mundo que gosta, porque é uma narrativa, por vezes, sem acontecer nada. Sabe aquela coisa que vai se desenrolando lentamente, a gente fica conhecendo mais o universo interior dos personagens, mas sempre tem um mistério, uma coisa interessante, sabe? Eu gosto muito disso, esse tom de suspense. Existe uma tensão sexual muito forte nos livros do Tordo, isso é uma coisa que me agrada também. Eu gosto dessa questão muito sutil, né, colocada de uma maneira muito subjetiva, colocada no meio da narrativa, prendendo os personagens. Eu acho isso sensacional, quando bem feito, tá? Precisa ser bem feito, senão fica uma coisa sem propósito. E o Tordo, acho que ele tem a medida certa na hora de fazer isso. Bom, eu li a biografia involuntária dos amantes, que está emprestada, eu vou pôr a capinha por aqui. Eu li depois este daqui, As Três Vidas. Esse aqui foi um presente da Ju Spor. Fiquei felicíssima quando eu ganhei esse livro, porque esse é um livro difícil de encontrar. E todos eles são mais ou menos na mesma linha, né? Eles seguem mais ou menos essa mesma linha. E qual não foi a minha surpresa vendo uma entrevista do Tordo? Qual não foi a minha surpresa quando eu vi ele falando muito de um escritor que influenciou ele bastante, que é esse cara aqui. E aí eu pude entender um pouco do meu gosto pelo Tordo, né? Vem disso aqui, de Paul Auster. Eu sou uma cria literária do Paul Auster, essa que é a verdade. Eu leio Paul Auster, eu acho que há mais de 20 anos. E eu não me recordo de nenhum livro dele que eu não tenha gostado muito. Este daqui, sem dúvida nenhuma, é um dos meus preferidos, e eu fiz uma releitura desse livro justamente nessa época, A Invenção da Solidão.
Esse é um livro que eu nem me lembrava, nem tinha essa lembrança. Esse é um livro autobiográfico. Ele fala sobre a relação dele com o pai. E, gente, é um dos livros mais incríveis a respeito dessa temática que eu já cruzei nesses anos todos lendo, tá? Paul Auster é um escritor especial, pra mim, pelo menos acho até por conta da minha história como leitora. E eu acho que eu identifiquei muito do Paul Auster na narrativa do Tordo, e por isso que eu me prendi muito com as histórias, né, com as histórias do Tordo. Esse Três Vidas foi o mais legal deles que eu li até agora, é uma história de mistério no começo, que envolve também personagens extremamente solitários e que não conseguem se colocar, se expressar no mundo, eles não conseguem encontrar um lugar para eles. E ao mesmo tempo as situações vão acontecendo, exigindo deles posturas, atitudes que eles são incapazes de realizar, né? De alguma maneira de exercer a presença, a existência deles. Eu acho essa tensão muito bacana, eu gosto da maneira como ele narra essas histórias, né? Da perspectiva que ele usa para contar essas questões internas dos personagens. Isso é muito parecido com Paul Auster. É claro que o Auster é um gênio na narrativa não é exatamente de suspense, tá? Tá longe de ser suspense. Mas os livros do Auster têm um mistério sempre, né? Ele sempre tem uma história para ser contada. E ele é daqueles escritores que prezam uma boa história ainda dentro do livro. Mesmo que seja um livro autobiográfico, ele conta as melhores histórias da família. Ele é daqueles escritores que gostam de boas histórias e não só de uma narrativa excepcional, né? Ele tem alguma coisa pra dizer, a história tem começo, meio e fim, tem aqueles finais surpreendentes, enfim, é bem tradicional mesmo, mas eu gosto muito, tá? Aliás, eu tô pra fazer uma releitura da trilogia Nova York. Acho que eu vi que a Tati Feltrin fez há um tempo atrás, né? Eu não assisti o vídeo dela, mas é um dos meus livros preferidos da vida também. Eu tô com ele aqui, eu tô com muita vontade de reler, ainda mais depois que eu li A Invenção da Solidão. Quem tiver oportunidade, esse livro não teve reedição, tá? Mas não é difícil de encontrar ele num sebo. Não é difícil, é fácil de achar. Eu sempre, quando eu encontro, eu compro e mando pra alguém que não tem. Porque, principalmente aí quem tem questões com o pai, esse é um livro, assim, que vai fazer toda a diferença. Porque a maneira como ele descasca o abacaxi familiar dele é tão bonita, tão poética, tão única, que acho que faz a gente repensar na nossa história também. É muito bacana, é muito legal mesmo. Aliás, Auster, eu acho que é um escritor que vale a pena ser lido. Outro livro, esse aqui, infelizmente, ele não tem no Brasil para vender, mas eu não podia deixar de falar desse livro, porque eu gostei tanto dessa leitura, gente. Uma Volta ao Mundo com Leitores, da Sandra. A Sandra Barão Nobre, eu conheci ela na Feira do Livro em Portugal. E foi um prazer imenso conhecer essa mulher fantástica. Ela tem uma história de vida incrível, ela tem uma experiência de vida que vale a pena, né, a gente ficar conhecendo, a gente saber mais. E ela é criadora do blog Acordo Fotográfico, onde ela fala sobre leitores. A Sandra, ela é biblioterapeuta, né? Olha só que bacana. Ela é uma terapeuta especializada em... Quer ver? Deixa eu ver se aqui tem uma coisa melhor. Bom, não vou nem começar a ler aqui a formação da Sandra, que é um negócio incrível, né? Tem texto, mas ela trabalha com essa coisa da terapia, com os livros, e ela tem projetos sensacionais. Eu adoro acompanhar o Instagram dela, eu adoro lá no Facebook também. O blog dela é maravilhoso. E esse é um livro em que ela conta os leitores e os livros que eles estavam lendo, que ela foi encontrando ao longo da viagem dela aí ao redor do mundo. Então, inclusive, tem aqui no Brasil alguns leitores, olha só. Ela tem a foto do leitor no momento que ela encontrou com ele, com o livro que ele estava lendo e uma pequena entrevista que ela faz com eles. É um livro muito gostoso de ler, eu tô torcendo muito para que seja editado aqui no Brasil. Eu sei que a Livraria Cultura encomenda ele, então se vocês quiserem, tiver interesse aí em conhecer, ou estiver passando por Portugal, conhecer alguém que estiver indo para lá, não deixa de ler esse livro não. Eu achei, assim, uma leitura daquelas que fazem a gente ter vontade de ler mais. Eu até falei isso no Instagram, é um daqueles livros que fazem a gente ter vontade de ler mais ainda, né? Como é bom a gente ter essa experiência de leitura, eu gosto. Eu acho que por vezes
É aquela leitura que tira a gente da nossa zona de conforto e a gente, se a gente estava lendo um número X de páginas, a gente passa a ler um pouquinho mais, a gente acaba se esforçando porque isso aqui redesperta o prazer, né, na gente de ler mais, de ter mais contato com os livros, enfim. O trabalho da Sandra é maravilhoso. Esse livro é da Relógio d'Água, tá? Aquelas edições incríveis da Relógio d'Água. Que mais? Eu separei 2 livros de poesia aqui. Eu vou começar com este. Esse aqui todo mundo já falou, tem um monte de vídeo aí na internet de gente falando muito, muito bem, pessoas que têm vídeos incríveis sobre esse livro da Rupi Kaur, eu acho que é assim o nome dela que se pronuncia, né? Outros Jeitos de Usar a Boca. É isso mesmo o nome? Nossa, eu acertei de primeira, hein, gente? Vocês já estão acostumados que eu erro todos os títulos, né? Eu tô mostrando aqui e eu tô falando outra coisa. Você aí que já me assiste há muito tempo sabe que isso acontece com uma frequência maior do que eu gostaria. Mas esse eu acertei. Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Bom, esse livro fez o maior barulho quando saiu, porque é um livro de poesias diferente em alguns aspectos. Por que diferente? Porque eu acho que ele fala com todo mundo, tá? Ele é um livro que fala muito da condição da mulher, é um livro que fala muito sobre a questão do machismo, né, dentro da nossa sociedade, dentro da cultura mundial. Infelizmente isso é uma questão mundial, não é local. E é um livro que fala sobre amor. Então eu acho que são temas aí universais que interessam a todos. Eu já ouvi gente falar que esse é um livro feminino, que fala sobre assuntos de mulheres, e aí, né, a gente tem que reconsiderar isso, né? Eu achei um livro tão delicado, um livro tão sensível e cheio de ilustrações maravilhosas que complementam. Eu acho que elas trazem um tom pro livro tão bacana, gente. Conforme a gente vai lendo e vai observando essas ilustrações, a gente consegue entrar, né, de um jeito mais legal na história. Eu li esse livro, eu acho que foi em maio ou junho. E eu lembro que no dia que eu li ele todo numa tacada só, né? Aquela ânsia minha de desesperada de ler logo tudo. E eu não conseguia parar de chorar, porque o impacto é forte, né? Tudo bem, eu sou manteiga derretida para essas coisas mesmo, eu sou fácil de me comover com esses livros. Mas até hoje, gente, esses dias eu li uma poesia da Rupi no Instagram e eu tive que cortar alguns pedaços porque eu choro, eu não consigo ler sem chorar até hoje. É o tipo de poesia que me emociona demais, sabe? Toca, eu acho que profundamente em todas nós, porque traz memórias, né? Traz um resgate de emoções e de lembranças, de vivências, que eu acho que todo mundo fica tocado. Mas isso não é o mais importante, tá? Não é porque emociona que a poesia é boa, porque tem poesia que não emociona e ela tem uma qualidade absurda, não é isso. Mas dá uma olhadinha na Rupi, se você ainda não leu, vai atrás, porque eu acho que faz uma diferença imensa a gente observar a questão do feminismo, do feminino e da maneira como as coisas cada vez mais são discutidas. Eu queria comentar um negócio aqui que eu acho muito interessante, porque assim, eu sou dos anos 70, eu nasci nos anos 70 e cresci nos anos 80. E tempos atrás eu estava assistindo um programa de humor dos Trapalhões, né? Que eu cresci assistindo os Trapalhões nos anos 80. E quando eu assisti aquele quadro dos Trapalhões na internet, eu percebi a distância que existe do mundo hoje, das questões como nós discutimos hoje, as questões como o machismo, como a posição da mulher, né, a questão do bullying, a questão da homossexualidade, do racismo, enfim, tudo isso, a distância que tem do momento que eu cresci lá nos anos 80 para hoje, o quanto isso já foi discutido, o quanto hoje existe uma sociedade muito diferente. Não estou dizendo que está tudo perfeito, é óbvio que não, ainda tem muito, muito mesmo para ser feito. Parece que quanto mais esses movimentos se levantam, mais a sociedade reage de uma maneira não tão positiva assim. Mas
lendo esse livro e relendo ele há pouco tempo atrás, que eu fiz uma releitura dele também, eu pude perceber a diferença social que acontece, né? E o quanto esses pequenos passos vão transformando muita coisa. Às vezes um livro, né? Eu lembro quando saiu o livro da Chimamanda, aquele discurso dela, que é óbvio que eu não vou lembrar o nome, Somos Todos Feministas, é isso? Acho que é. Quando saiu esse livrinho pequenininho da Chimamanda, o impacto que teve nas pessoas, porque faz a gente acordar, né, para a questão que somos todos preconceituosos, que somos todos racistas, somos todos sexistas, e a gente precisa de alguma maneira despertar para essas questões. Então, já emendei aí um outro assunto e tá. Então vai conhecer a Rupi, que eu acho que ela é um marco importante nesse processo todo, tá? Que mais? Esse bonitinho aqui, que eu conheci ele lá em Lisboa, o Zé Luiz Peixoto. Depois eu vim a pegar um autógrafo dele nesse livro aqui em São Paulo, numa sessão de autógrafos que ele fez na Livraria da Vila aqui, olha só. Zé Luiz Peixoto, eu li pouquíssima coisa do Zé Luiz Peixoto, acho que eu li 2 livros dele, gostei bastante, mas nada me impactou como a poesia dele. Esse livro, A Criança em Ruínas, é um livro de poesia do Zé Luiz Peixoto, lá do começo da carreira dele. Ele mesmo conta que não é um dos livros mais que ele curte mais, né? Tem coisas aqui que ele mudaria, ele mesmo fala. Mas sinceramente, quando eu li esse livro, eu fiquei profundamente tocada. Eu achei um dos livros de poesia mais bonitos que eu li esse ano. Eu dei prioridade esse ano basicamente para poesia de mulheres. Eu quase não mexi muito, com exceção do Mário, tá? Porque o Mário de Andrade eu sempre trago de volta. Eu não fico uma semana longe da poesia do Mário, eu sempre trago de volta. Mas eu dei prioridade para a leitura de poesia de mulheres. Zé Luiz Peixoto me entrou meio de gaiato no meio dessa história e ganhou meu coração, porque esse livro é lindo. Gente, cada poesia é uma mais linda que a outra. Tocantes, sabe? Como é que eu posso explicar? Existe um momento, eu acho, na obra dos nossos escritores, principalmente aqueles mais queridos, né, quem a gente consegue acompanhar um pouco mais. Existe um momento ainda que não existe a ânsia pela técnica, pela perfeição, mas existe a inspiração, o impulso, né? E nesse momento, na minha opinião, saem assim os trabalhos mais incríveis. Quando existe a necessidade de escrever, né? Que eu acho que o escritor, o autor está se descobrindo naquele momento, por vezes saem os melhores trabalhos, né? Eu sei que normalmente a gente vai gostar do trabalho final, aquele já mais apurado, quando já teve muito mais experiência e tudo mais. Eu acho que eu sou um pouco diferente nesse sentido. Eu acabo gostando mais dos primeiros trabalhos. E quando que eu vou perceber isso, né? Quando eu vejo, assim, essas coletâneas, como essa aqui, ó. Esse aqui eu acabei de ler há pouquíssimo tempo. Poemas Escolhidos, da Elizabeth Bishop. E é o seguinte, gente, eu enchi o saco de todo mundo com esse livro, porque eu ficava com ele pra cima e pra baixo, eu lia poesia, eu respondia as perguntas que me faziam com trechos e versos de Bishop. Eu tava demais, eu tava enchendo o saco demais. Lá no Instagram ninguém aguenta mais. Mas eu li esse livro da Bishop meio por acaso, assim, eu acabei comprando ele meio por acaso. Eu tava na Livraria Cultura, eu vi essa edição, que eu adoro essa coletânea de livros da companhia. Essa da companhia né? Eu adoro essa coletânea, acho que eu tenho uns 4 ou 5 livros dessa coleção aqui deles, apesar da capa entortar e, enfim, não ser a melhor qualidade do mundo, mas eu acho interessante esse formato, e sempre a seleção de contos ou de poemas são muito interessantes que são feitas, né, pela equipe da companhia. Mas voltando na Bishop, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Mas eu assisti o filme há um tempo atrás. Quem me conhece sabe também que eu não sou muito de cinema, eu assisto pouquíssima coisa. Porque quando eu assisto, às vezes eu fico semanas mastigando aquilo fica ocupando o meu imaginário de uma tal forma, eu não consigo lidar com a ideia que aquilo não foi real, entendeu? Aquilo, a ficha parece que não cai ainda. Então eu fico muito tempo arrastando um filme e por isso eu escolho muito bem o que eu vou assistir. Mas eu assisti um tempo atrás o filme
que tem a Glória Pires, né, que conta a passagem da Bishop aqui pelo Brasil. E eu fiquei muito encantada com o filme. Quando eu vi o livro, eu acabei, primeiro a questão da coleção, depois a questão do filme, eu falei, não, eu vou levar para casa e vou experimentar. Assim, logo nas primeiras 3 poesias que eu li, eu fiquei embasbacada com a qualidade desses poemas, com a força dessa mulher, assim, que tem uma história de vida muito complexa, tem uma personalidade muito rígida, né, muito dura. E ao mesmo tempo a poesia consegue, parece que fazer um rasgo na personalidade dela e deixar vazar aquele conteúdo mais forte, mais intenso, mais pulsante dela. É uma coisa linda. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, sobre as minhas impressões dessa leitura, porque foi realmente uma experiência que eu não imaginava que eu ia ter. Eu achei que eu ia gostar, que ia ser uma leitura de qualidade, mas eu não imaginei que eu ia me impactar tanto. Com esse olhar, com essa visão, que ele me dá a impressão de ser uma coisa assim meio dilacerante, sabe? Parece que ela precisa fazer um processo muito dolorido para conseguir deixar. Eu volto ainda com mais um apanhado desses livros que eu li nos últimos tempos, mas eu vou colocar em breve um vídeo falando sobre a poesia da Bishop, que eu quero muito deixar registrado aqui, e sobre um livro que eu tô acabando de ler, que é da Siri Hustvedt, sei lá como é que pronuncia, gente. Por que eu não vou ler uma pessoa que chama não sei o que da Silva? Pronto, ia ser mais fácil. Não, eu vou escolher justamente aqueles sobrenomes que eu não vou conseguir pronunciar, mas tudo bem. Eu tô terminando de ler O Verão Sem Homens dela e eu volto pra contar que eu tô gostando bastante. Tô adorando. Sou bem fã dessa escritora. Ela é mulher de quem? Peraí, corrigindo. Quem é o marido dela? Não é melhor? Sem dúvida nenhuma. Quando você lê o Paul Auster, você não vê... mas quando você lê a Siri, que é a esposa dele, ou ele, marido dela, que eu acho mais legal ainda, quando você lê a Siri, você percebe todo o processo de transformação, principalmente quem acompanhou toda a obra do Auster, nossa, eu tô me arrasando, até parece que eu já li tudo do Auster, mentira. Mas quem acompanha há algum tempo já a obra do Auster percebe o impacto dela e dos processos internos dela, totalmente projetados dentro do livro dele, assim, o quanto aquilo de alguma maneira inspirou ele profundamente, enfim. Não vou entrar nessa questão, porque aí é uma outra discussão. Eu volto para falar mais sobre os livros que eu li e é isso, gente. Um abraço para vocês. Obrigada pela companhia. Eu não sei se o YouTube liberou os comentários, eu esqueci de olhar, mas eu vou olhar agora e vou tentar mais uma vez desbloquear, porque não sou eu, gente. O YouTube bloqueou, não sei porquê. Eu acho que é por conta das outras contas que eu tenho, enfim. Obrigada, viu? Eu volto para falar mais sobre os livros que eu li. Até mais. Tchau, galera.